Olá, meus irmãos, boa noite. Gratidão por estarmos aqui mais uma vez no nosso querido e amado Evangelho do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E quando adentramos aqui para o nosso Evangelho, o que nós fazemos? Entramos em conexão com a espiritualidade maior, com a divindade, com Deus, com Jesus, Maria Santíssima. Então, nesse momento de vibração e de amor fraterno, que nós entremos em conexão com esses amados benfeitores, nossos benfeitores da Casa Espírita, benfeitores que nos acompanham no dia a dia, para que juntos possamos unir os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, em vibração à nossa humanidade, que tanto necessita de ajuda como nós necessitamos. Então, nosso afeto sincero, a nossa entrega de amor e de devoção, junto ao Evangelho de Jesus, escrito pelos discípulos dele, para que a gente possa pôr em prática, meus irmãos. Então, a nossa gratidão imensa e que sejamos assistidos por toda a espiritualidade para fazer o nosso Evangelho de hoje. Vamos iniciar o capítulo 15, que fora da caridade não há salvação. E o meu tema, que é a instrução dos Espíritos, o que é preciso para ser salvo, a parábola do bom samaritano. Quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no seu trono de sua glória. E quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E então Jesus dirá para aqueles que estiverem à sua direita: venham, abençoados de meu Pai, tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me deram de comer. Eu tive sede e me deram de beber. Tive necessidade de abrigo e me abrigaram. Estive nu e me vestiram. Estive doente e foram me vestir. Estive na prisão e foram me ver. E os justos então vos perguntaram a Jesus: Senhor, quando foi que vimos com fome e com sede, sem abrigo, sem roupa, doente ou na prisão, e lhe oferecemos assistência? E Jesus lhes respondeu: em verdade eu digo a vocês que todas as vezes que fizerem isto a um desses pequenos, foi a mim mesmo que fizeram. E ele dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastem-se para longe de mim. Vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e todos os seus seguidores. Pois tive fome e não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Tive necessidade de abrigo e não me abrigaram. Estive nu e não me vestiram. Estive doente e na prisão e não foram me visitar. E então eles também vos perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigos, e na prisão e não lhe oferecemos assistência? E Jesus respondeu: em verdade eu vos digo que todas as vezes que deixaram de dar assistência a um desses pequenos, foi a mim que deixaram de assistir. Vocês irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Então, é texto bíblico de Mateus e depois tem o de Lucas logo na sequência, né? Que vai vir a explicação do Evangelho também. E ele nos fala que nesse primeiro trecho aqui de Mateus, que Jesus, os discípulos perguntaram, né? Ele separou os cabritos das ovelhas, né? Os bons vão para um lado e os maus vão para o outro, para uma restauração, né? Ele fala malditos e vão para o fogo eterno, mas é um fogo de reparação, vamos dizer, para uma morada de expiação e provas também na espiritualidade maior que existe, para que a gente possa também entender que como aqui na Terra estamos em provas, na morada espiritual também tem a restauração. E que a gente também, que fizer o bem, que toda vez que alguém pedir algo para a gente puder assistir, que a gente faça, que Jesus nos apresenta sobre forma de irmãos.
Os irmãos necessitados do mundo são nossos irmãos, são aqueles que Jesus fala quando eu tive fome, frio, sede, preso, né? Tem os irmãos que fazem a visita nas prisões, né? Nos cárceres lá, ajudando, pregando a palavra de Jesus. Tem irmãos que fazem a coletividade de dar a comida na rua, né? Para dar o alimento aos que estão desamparados. Tudo isso, no questionamento de Jesus, ele diz que tudo que você fizer para o próximo em nome de Jesus, é o próprio Jesus que nós estamos acolhendo. Então que a gente tenha muito cuidado. E quando ele falou dos outros que são egoístas, né? Que só pensam neles, tudo, que eles falam que viveram como, tipo, no diabo aqui no Evangelho fala, né? Que a gente fala que é um espírito decaído. Que a gente não fizer nada em prol do nosso próximo, nem um pouquinho de caridade, que a gente vai ser separado sim dos bons e dos ruins. Porque aqueles que têm obras, Deus sabe, Deus conhece cada um de nós. Então, para Deus, não precisa nem a gente querer fazer para se mostrar. Ele conhece o nosso íntimo e quando as verdades aconteceram da nossa doação. Se foi verdadeiro, se eu estendi a mão no gesto fraterno, de coração, como se eu tivesse na necessidade do outro. Isso é que faz a diferença na nossa doação. Saber que estendemos sem ficar questionando, sem nada. É fazer o bem sem olhar a quem e sem questionamento. E agora tem o texto bíblico de Lucas, que eu vou dar continuidade. Eis que um doutor da lei levantou-se e disse para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: O que é que está escrito na lei? Como você interpreta? E de repente ele respondeu: Devo amar ao Senhor meu Deus de todo o coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: Respondeu muito bem, faça isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado por ladrões, que o desposaram de tudo o que tinha e ainda o cobriram de feridas, deixando-o quase morto. E um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou e passou bem longe. Um levita que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Mas um samaritano, que ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado de compaixão. Aproximou-se dele, passou azeite e vinho em suas feridas e depois a enfaixou. Colocou o homem sobre seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte tirou as moedas de prata e deu ao seu hospedeiro, dizendo: Cuide bem desse homem e tudo o que você gastar a mais eu lhe pagarei quando retornar. Qual desses três, ao seu ver, parece ter sido próximo daquele que foi assaltado? E o doutor lhe respondeu: Aquele que teve misericórdia para o outro. Vá, disse Jesus, e faça o mesmo. Então, o doutor da lei, né, que era o samaritano, ele queria saber, que não era o samaritano, né, que ele perguntou, que tinha conhecimento, era letrado, o que ele fazia para ter a vida eterna como herança. Jesus deu esses exemplos de fraternidade e compaixão, que muitas pessoas passam desapercebido e esquecem. Às vezes aquele que está na calçada morrendo de fome, que não tem um pingo de cuidado e de afeto para cuidar, de pelo menos dirigir uma palavra amiga, falar: tá tudo bem, você está bem. Então ele quer que nós agimos de compaixão, que toda atitude de compaixão e misericórdia, de amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é o mandamento maior da lei, que a gente está fazendo a vontade de Deus, fazendo o seguimento de Jesus, ajudando o próximo na sua infelicidade, nas suas misérias da vida, na acolhida dele. Então ele deu esses exemplos do bom samaritano, que passou desapercebido e parou e ajudou. O padre passou, o sacerdote, o levita passou, não deu importância. Quer dizer, quantos de nós passamos pelas desgraças dos outros e não se importamos? Né? A gente ainda tem muito que aprender na compaixão, de se doar de nós mesmos para poder amparar, né? A gente sabe que estar no propósito do Criador é muita renúncia, mas quando a gente se importa mais em ajudar o próximo, as nossas coisas se tornam pequenas, irmãos, muito pequenas. Nós temos muita coisa a doar, muito amor, muito carinho,
muita compaixão, até alimentos, graças a Deus, em nome da nossa casa espírita. Temos alimentos para doação, mesmo na pandemia, ainda estamos continuando nesse propósito, junto à casa espírita. Temos aí um alimento que a gente sabe que está sendo direcionado para quem precisa. É pouco ainda? É, mas é algo que a gente ainda está fazendo com o coração, mesmo longe da casa espírita. E vamos cada um no dia a dia também fazer como bom samaritano, poder olhar, ajudar, fazendo a vontade de Deus, o propósito que o Cristo nos diz. Agora a minha explicação do Evangelho. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os ensinamentos, ele aponta as duas virtudes, caridade e humildade, como sendo o caminho para a felicidade eterna. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, humildes porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados que são misericordiosos. Amem ao próximo como a vocês mesmos. Faça aos outros que gostariam que fizessem a vocês. Respeitem os inimigos. Perdoem as ofensas se quiserem ser desperdoados. Faça o bem sem ostentação. Julguem a si mesmo antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que Jesus não cansa de recomendar e dar exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não cansa de combater. Jesus faz do que? Recomendar a caridade. Ele coloca de maneira bem clara que a caridade é a única condição para alcançar a felicidade. E no quadro em que Jesus nos apresenta, no juízo final, é necessário separar que é apenas uma linguagem figurada. Ele falava aos homens incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Por isso, devia apresentar imagens materiais surpreendentes capazes de impressioná-los. Para que essas imagens fossem aceitas quanto à forma como ele apresentavam, elas não podiam se afastar muito das ideias da época. Jesus reservou para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Entretanto, ao lado da linguagem figurada do quadro em que se fez sobre o juízo final, existe uma ideia dominante, a felicidade reservada aos justos e a infelicidade reservada aos maus. E nesse julgamento divino, o que realmente está sendo levado em consideração? O juiz não procura saber se a pessoa preencheu esta ou aquela formalidade, se observou as práticas exteriores, se frequentou essa ou aquela religião. Pergunta apenas se a caridade foi praticada e pronuncia dizendo: passem à direita vocês que deram assistência aos seus irmãos, e passem à esquerda vocês que foram duros com eles. E o juiz não pergunta sobre a felicidade do princípio da fé. Não faz distinção entre os que creem de um modo e que creem de outro. Jesus coloca o samaritano contrário aos dogmas da religião, mas que possui amor ao próximo, acima do sacerdote fiel e aos princípios de fé, mas que falta com a caridade. Ele não coloca a caridade apenas como uma das condições de salvação, e sim como uma condição única. Se houvesse outras, ele teria considerado e teria mencionado também. Se Jesus coloca a caridade como primeira das virtudes, é porque ele contém implicitamente todas as outras: humildade, mansidão, bondade, indulgência, justiça e etc. Também porque a caridade é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. Então, meus irmãos, aqui ele fala também do juízo final, né? Que Jesus aparta o cabrito das ovelhas, como eu falei no começo. Ele disse, numa linguagem figurativa do tempo dele, que o povo ainda não era esclarecido como nós somos evoluídos mais hoje. Nós sabemos que o inferno é o umbral, né? É o sofrimento, é uma zona, vamos dizer, uma condição de sofrimento numa das moradas divinas, como diz que na casa do Pai tem muitas moradas que nós acreditamos. Nós vamos fazer justo conforme nós vivemos aqui.
Aqui nós podemos avaliar a nossa conduta, nosso juízo final todo dia. Todo dia nós podemos avaliar a nossa conduta. O que nós fizemos de bom, o que nós podemos fazer em prol do próximo. Como ele fala, pela nossa própria atitude, a gente vai saber qual é a nossa conduta na morada espiritual. Se a gente fez o bem, se a gente está fazendo a vontade de Deus, se a gente é bom, se a gente ama o próximo. Então é muito fácil de nós nos avaliarmos, se a gente tem essa compaixão dentro de nós. Agora, se nós formos duros de coração, egoístas, pensando só em nós, a gente sabe qual vai ser a destinação daquele irmão pelo egoísmo que não acompanha no amor de Jesus. E ele ainda pôs a condição do juízo final, e também ele mostra os 3 irmãos, né? O sacerdote pelo conhecimento da religião e da fé, o levita que passou e fez de conta que não existia, e o samaritano que não seguia nada, só caminhava na sua conduta, era o homem do mundo. Ele foi e socorreu o próximo. Então ele fala que a condição da caridade e da bondade do ser humano não depende de religião. Ela depende sim do amor que nós fazemos dentro de nós, que é a essência divina. Primeiramente, o amor é a essência divina e a fé se manifesta através disso. Então ele fala que não depende de condições religiosas, mas sim de condições de amor fraternal que temos dentro de nós. Então ele fala que fora da caridade não há salvação, mas não é pelo credo religioso que frequentamos, pelo que nós somos, pelo que nós fazemos, qual a nossa conduta de amor ao próximo. A gente faz aquilo que gostaria de ser feito para nós, a gente julga a nós mesmos antes de julgar o outro, que não devemos nem julgar, devemos olhar para nós mesmos primeiro, porque o outro não sabe o que está fazendo. Às vezes ele está insanamente num caminho super errado, mas se ele tem que passar aquele propósito, quem somos nós para tirar a aresta do caminho? Então nós temos que compreender que Jesus olhou tanto erro, tanta falta no tempo dele, ele não jogou ninguém, ele deixou tudo acontecendo e mostrando para nós que cada um tem seu processo evolutivo, seu processo de dor, de sofrimento, para que possa crescer e evoluir nesse propósito. Então o que é preciso para nós sermos salvos? Caridade, amor, benevolência e ser justo com nós mesmos. Nos avaliarmos cada dia se hoje Deus está contente conosco, se nós fizemos a vontade de Jesus também aqui no dia a dia. Isso é um processo que vai nos dar a condição, como o doutor da lei queria saber, como eu recebo a herança da vida eterna, fazendo o bem sem olhar a quem, sendo sincero e fraternal. Então que Deus, que Jesus seja louvado, meus irmãos, para sempre seja louvado, e através desse infinito amor, dessa infinita misericórdia, rogamos e agradecemos a Deus, pedindo a intercessão das equipes espirituais, equipe de cura, que é a equipe médica, a equipe socorrista para socorrer os irmãos que estão desencarnando, a equipe dos índios, dos pretos velhos, dos caboclos, que desfazem todos os males, que possa estar próximo de nós, nos energizando, trazendo fluidos benéficos de cura, desmanchando trabalhos espirituais que possam estar afetando o nosso dia a dia, que nós mesmos que sabemos o que fazemos para ter essa conduta, então vibremos no amor, na luz e na proteção espiritual, que toda essa equipe de amor e de misericórdia olhe por nós, pelo nosso planeta Terra, pelos nossos governantes, pelos encarcerados, abandonados pelas ruas, do vício, da droga, da prostituição, Todo esse processo de expiação que cada um escolheu para passar e vai ser restaurado em nome de Jesus. Então, misericórdia de nós e do mundo inteiro, e que possamos, Senhor, junto ao seu evangelho de amor, ser um bom samaritano, agradecendo a oportunidade de servir, de poder estar aqui, de poder entender que só o amor verdadeiro do Cristo, o amor de Deus, de Jesus e da espiritualidade nos faz verdadeiros cristãos, tocando o fundo da nossa alma, que somos passageiros dessa vida para uma vida melhor. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Então, junto à equipe dos fluidos que fluidificam nossas águas, os remédios espirituais que vêm da mão de Deus, de Jesus, vamos fazer a prece de Bezerra de Menezes. Que todos abram e sintam seus corações para que receba essa vibração de amor e cura que vem do plano espiritual.
Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estendei tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, e graças a Deus, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre, que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós em nossa humanidade. Gratidão, e possamos, uma próxima oportunidade, estarmos aqui juntos para mais um evangelho de aprendizado e doação, para que a gente possa sempre estarmos ligados à nossa casa espírita, com nossa conduta moral e cristã do evangelho e da nossa mediunidade. Muito obrigada à espiritualidade amiga que nos assiste. Gratidão e até uma próxima oportunidade. Um beijo a todos e meu abraço fraterno a todos. Gratidão.